Nossa, mas que estranho. Dois vídeos de Kamen Rider Geats na mesma semana? Sim! O primeiro vídeo do episódio 27 e 28, que saiu na quarta-feira, era para ter saído 2 semanas atrás. Como o VideoQuest tá uma bagunça ainda por questões técnicas aí, ele acabou saindo agora. Só que não vamos desanimar. Vamos atualizar essa série hoje. Quarta-feira saiu então o que estava atrasado. E quinta, que é hoje, nós vamos ter Kamen Rider Geats, episódio 29 e episódio 30. Para quem viu o anterior, eu tinha feito uma previsão ali com base no que estava acontecendo e nas cenas do próximo episódio, né? Que seria focado na Kamen Rider Nago e talvez ali no seu patrocinador, e talvez ela ganhasse um buff ali que nem o Geats ganhou. Errei, mas nem tanto assim a previsão. Mas vamos direto aí pro que interessa. Segura aí, dá o dedo no like e continua aí. Vamos lá, episódios número 29 e 30. Como aconteceu nos últimos episódios, são 2 episódios que contam uma continuação ali da mesma história. É a terceira fase do Yamato Grand Prix. Ao contrário do que estava acontecendo nas outras duas, que era a Beroba que estava organizando, a gente teve uma questão ligada com a cultura japonesa. A gente tem uma corrupção do festival do Tanabata, a gente tem uma questão do jogo ali de xadrez japonês, com a história do próprio Japão. Só que dessa vez, como o drive ali do Game Master, que organiza toda a questão dos jogos, está na mão do Kamen Rider Bufa, né, que teoricamente, pelo menos até agora, ele está traindo os outros, né? Ele resolve organizar um jogo um pouquinho diferente. E ele, através de um Yamato vestido de toureiro, ele atrai o Tycoon para uma armadilha, prendendo todos os outros, principalmente o Geats, para fora. É bom dizer que, além dessa mudança de tema, o Bufa ele resolve mudar ali também o estilo. Em vez de fazer um jogo de sofrimento e tal, vai pro tudo ou nada. Vão ser 3 batalhas, deixando o Geats por último para enfrentar o próprio Kamen Rider Bufa. Só que é um melhor de 3. Então, se os outros 2 Kamen Riders perderem, os Yamato já ganham sem precisar lutar, e vice-versa. E lógico, isso aí tem uma questão, porque o Geats recebeu um puta item apelão nos últimos episódios. Agora tá na hora de evitar o jogador pay to win. E a primeira luta, que é do Tycoon, ele estava até saindo muito bem, só que lógico, não é uma luta justa, e aí aparece outro Yamato, né, outro monstro, fica 2 contra 1, e o Tycoon não tem lá muita chance e perde. Sobrando aí para Kamen Rider Nago, né, a Neon, não perder para pelo menos ir pro Geats pro final. Em paralelo com isso, é aniversário da Neon e ela tá meio triste. E aí talvez, como é um episódio centrado nela, a gente pode fazer um retrospecto da Neon. Quem que é a Neon? A Neon Kurama, né, a Kurama Neon, ela é uma influencer ali das redes. Ela tem vídeos numa rede de vídeos, a lá TikTok, a lá YouTube, né? E ao mesmo tempo ela é filha de um grande empresário japonês ali, que ele tem uma empresa que é a empresa Kurama, né? Que não fica muito claro o que ela faz e coisas assim, mas isso não dá tanta importância, tá? É dito que ela tem uma vida bem presa ali, porque a mãe dela trata ela como meio que uma prisioneira, porque há alguns anos atrás, quando ela era bem criança, ela foi raptada, e isso marcou bastante a mãe dela. Tanto que ela ainda quer casar a filha com alguém de outras empresas ali para fazer um vínculo,
Já o pai parece que tem outros planos. E a gente vai descobrir justamente nesses episódios. Junto com isso, a gente tem o patrocinador dela, o Kyun, que veio do futuro com os outros patrocinadores do DGP. E ele tem algum certo problema social, como muitos outros personagens da cultura japonesa e talvez da sociedade japonesa. Ele consegue se expressar melhor escrevendo do que conversando pessoalmente. Conversando pessoalmente ele já irrita a Neon, só que por carta ele consegue se aproximar melhor dela. Ela adivinha quem é ele e aí causa um mó bafafá e sai, né? O ápice desse primeiro episódio, do episódio 29, é que a Beroba, que é a patrocinadora dos Yamato, dos monstros, ela tá ali com um plano para ganhar de vez também. E ela vai fazer isso destruindo a Neon, só que no psicológico. É aniversário dela, ela se sente um pouco deslocada ali, e essa pressão já tá comendo ela até lá em cima. O Gitz aproveita uma questão ali de tempo e espaço para o jogo, né? Basicamente ele dá um malabarismo ali, um jeitinho, entra no lugar dela, fecha ali o domo do negócio de toureiro e não dá mais para entrar, só os patrocinadores. E aí já era, é o Gitz nessa segunda rodada, e aí ele vai enfrentar 2 Yamatos, que aparentemente não vai ter nenhum problema, só que no meio dessa luta, como ia acontecer se a Neon tivesse lá, é revelado uma questão ali do passado da Neon, que na verdade ela não é a filha original da Corporação Kurama, dos pais, teoricamente pais dela. E aí entra um pouco daquela questão de ficção científica, de anime, tokusatsu, né? Na verdade, como a gente tem a deusa da criação que faz desejos, né? O pai dela entra como patrocinador, porque ele está totalmente em desespero, porque a filha dele realmente morreu no sequestro de anos atrás. E isso destrói basicamente a família. A mãe dela acaba não fazendo muito outras coisas, acaba vivendo como se a filha, comemorando aniversário mesmo com a filha morta, tal. E o pai mesmo diz que o amor morreu no coração dele naquele dia. Ele então deseja uma filha ideal, até porque ele não teria como amar a filha de novo, né? Porque ele não ia esquecer aquilo. Então ele deseja uma filha ideal, dos ideais dele, para justamente conseguir o plano dele e casar ela com algum dos outros membros ali do futuro do DGP para garantir o sucesso da corporação. E isso destrói o coração da Neon. Quando ela sabe disso, a gente tem os fãs se voltando contra ela. Foi na merda. O Kyun também não consegue ajudar ela. E aí a gente tem o episódio 30, que é um episódio totalmente dramático, que é ela lidando com essas consequências. Ela vai tentar falar com a mãe toma um choque, porque nem ela sabia que isso tinha acontecido, mas a Neon consegue, ali com o drive dela de Kamen Rider, revelar as memórias dela, só que aí tipo, é um choque. E em primeiro momento ela mesmo rechaça a Neon, mas depois ela volta atrás, só que já é tarde demais. O pai entra num desespero ali, que parece que ele tá meio bêbado também. É um momento assim de drama, só que o jogo continua e a Neon vai pro último round, só que o Kamen Rider Bufa fala, mano, não entro ali. E aí entra um outro Yamato para enfrentar ela. É bom dizer, cara, que assim, esse capítulo ele tem uma pegada de o que é a felicidade, né? A gente sabe que os desejos dos Kamen Riders, eles são desejos baseados na felicidade deles, invariavelmente, né? Ou pelo menos a maioria deles. A Neon, ela tinha o desejo de conhecer um verdadeiro amor. Por quê? Talvez por parte do próprio desejo do pai dela que gerou ela, ou talvez que era o que ela estava querendo realmente, era conseguir uma certa liberdade. Então conseguir uma outra pessoa para ajudar ela, reforçar ela e poder sair da sombra dos pais, era uma forma de ela conseguir uma liberdade e a felicidade que ela queria.
E aí vem a questão do que realmente é a felicidade. A felicidade no mundo de hoje ela pode ser muito efêmera, ela pode ser simplesmente ganhar alguma premiação em um jogo, algumas questões que a rede social faz, comer um doce, sexo, essas coisas. Só que essa é uma felicidade bem fugaz, não é? Não é a felicidade que a Neon estava procurando. E aí a gente entra numa busca talvez de autoconhecimento. O professor Marcos, putz, esqueci o nome dele agora, né? Ele tem uma visão sobre saber o seu lugar no mundo, saber sobre o que te faz bem, te traz uma felicidade que é muito maior, né? É aquela felicidade de se estar no mundo. Ela não é perfeita, mas ela é algo que vai tomando o seu corpo, né? Vai tomando a sua vida, desculpa. E aí a gente tem esse momento que eu acho que bate com muita coisa, porque apesar de todo esse drama familiar, de meio quase novela, meio ficção científica, a gente tem uma questão bem real, que é uma frase que ele dito, né? Não importa a sua origem, todos têm direito à felicidade. E conforme o capítulo vai correndo, a gente vê que a gente tem, quando a gente nasce, invariavelmente a gente está preso talvez em alguns desejos dos nossos próprios pais. E aí fica aquela questão, a gente vai completar a expectativa deles? Ou a gente vai atrás dos nossos próprios desejos? O quanto os nossos desejos têm a ver com essas expectativas que a gente cresceu para atender? E o quanto que talvez procurar o seu próprio lugar no mundo não é fácil, né? A Neon mostra isso. E talvez seja uma busca bem dolorosa, mas é uma busca que vai trazer algo que pode ser bem mais benéfico, uma felicidade, seu lugar no mundo, né? E aí a gente tem esse capítulo dialogando com essa discussão. A gente tem essa discussão muito viva ali. E, bem, a gente sabe que Tokusatsu tem algumas limitações, ela vai ser uma discussão rápida, né? Tem todo um drama, mas não é uma novela. E, lógico, vai ter um monte de treta. Tem gente querendo ver briga e tem briga, tem uma cena de ação ali. A Neon, como ela tá com o coração totalmente quebrado, ela não consegue se portar direito na luta, perde o primeiro round. E aí a gente vai pro Ki-un tentando ajudar ela. Finalmente ele quebra a própria problema social dele. E a gente vê a ligação que ele tem com a Neon. Porque a vida dele também foi totalmente planejada. Mesmo assim, não importa se a vida dele foi totalmente planejada, não importa da origem dele, ele tem direito a ser feliz. Só que esse direito não é algo fácil de alcançar. Não é alguma coisa tipo dada. Você vai ter que ir lá lutar, você vai ter que se encontrar. E aí a gente tem uma luta muito boa do Ki-un ali em modo Kamen Rider, que o dele parece um leão gigante, tamanho de tipo um micro-ônibus, né? Com a Neon ali, tanto com o bust que ela tem lá, que é a fivela de música, né? Com aquela de propulsor. E eu até pensei que não tinha mais, porque o Gitz ganhou lá uma que é a soma de 5, né? Mas enfim. Foi ela na cacetada e eles conseguem ganhar do Yamato. Só que fica aquela coisa, né? Termina de um jeito meio pra dizer, deu empate só pra ir pro próximo episódio, né? E aí a gente tem duas questões que me agradaram bastante. A primeira é que o episódio não termina feliz, ursinhos carinhosos. Tudo tá bem depois de uma conversa do Ki-un dando uma frase motivacional, como na série do Flash. Não. Tudo que aconteceu marcou ela. E não é uma conversa em 5 minutos que vai resolver isso. Tá? Então, ela consegue uma certa força de vontade para levantar e continuar lutando. Só que ela não consegue mais voltar atrás. É meio como... Não importa se Aliás, nesse caminho de autoconhecimento, provavelmente a roupa, né, o que você usava, né, o lugar onde você estava não te serve mais. Do mesmo jeito, ela não tem mais como voltar e ela sai ali.
Então é um final meio agridoce, porque ela dá a entender que ela saiu da série. No próximo, nas cenas dos próximos episódios ela não aparece. Só que ao mesmo tempo é algo feliz porque ela conseguiu, de certa forma, encontrar alguém para dar um apoio, né? O patrocinador dela. Eu até tava querendo que ela shippando ela com o outro lá, o Kamen Rider Tycoon, mas o patrocinador dela parece que vai dar um maior apoio emocional para ela. A gente não sabe se vai ser. Eu acredito que vai dar agora, pelo que tá caminhando, né? O desejo dela de um relacionamento. E bora. E talvez, eu espero pelo menos, né? Talvez ela volte mais pra frente na série. Só que ela não vai estar nos próximos episódios e busca o seu próprio caminho. Então pra mim foi um final meio agridoce, mas que eu gostei. Do outro lado, a gente também tem uma discussão do Gitz com o Buffo, porque o Gitz ficou super puto com o que aconteceu. E aí ele vai conversar com o Buffo e a gente percebe que o Buffo, na verdade, ele fala uma outra questão dessa felicidade. Porque o DGP, na verdade, são pessoas buscando felicidade de uma maneira meio torpe ali, né? E essa busca deles causa um monte de infelicidade. E o Bufa é parte dessa infelicidade. Então, por mais que você tenha algumas pessoas se divertindo, ganhando coisas ali, você tem muitas pessoas que estão perdendo a vida, entre outras coisas, por causa desse DGP. E então ele quer acabar com o DGP. Né? E aí ele recebe um bônus, que vai ser o bônus dos próximos episódios, que é uma bomba, na verdade. A Beroba, como ela teve acesso ao Drive, ela descobre segredos ali do jogo, do DGP, e ela descobre quem é realmente a mãe do Gitz. E ela é ninguém mais, ninguém menos que a própria deusa da criação. Tinha uma outra dica sendo jogada ali, mas ainda estava bem em aberto, e a hora que joga essa bomba, fica uma questão. O que vai acontecer nos próximos episódios, principalmente quando o Gitz descobrir que a mãe dele, foi pega e foi transformada numa estátua para realizar desejos dentro de um jogo. E a gente vê que no próximo episódio isso vai acontecer. De outra parte, eu vejo que o Tycoon ficou jogado nesses últimos episódios. Nesse aí também, eu espero que ele tenha um maior desenvolvimento. Agora, principalmente porque só tá ele e o Gitz agora de um lado. Só que vamos ver. Eu acho que o Gitz tem uma grande chance de mudar de lado, porque a gente vai ver agora o DGP com não uma face de heróis, mas uma face justamente de vilões ali. Talvez uma face negra. Então não é só os monstros, não é só a Beroba que tem um lado negro ali a ser combatido. Comi bola aí, né, durante o vídeo, só para avisar o professor que eu tinha mencionado, é o professor de ética da USP, o Clóvis de Barros Filho. Não sei se ele ainda é o professor de ética, né, mas eu vi algumas palestras dele sobre isso. Ele estava trabalhando, acho que ali perto do Mackenzie, enfim. Mas todo mundo conhece ele por justamente algumas palestras ali sobre ética e filosofia. Tem uma delas sobre questões de felicidade, que é justamente isso. Inclusive tem um caso dele sobre questões de lugar no mundo. Então fica aí a dica, caso alguém queira se ver isso aí um pouquinho melhor.